Bom dia. Então, hoje eu queria discutir sobre valores. É interessante porque você sabe o seu valor? Você sabe o quanto você batalhou para estar aqui? Ou o quanto você investiu de tempo, dinheiro, suor, pensamentos, estudos para poder ser a pessoa que você é hoje? É interessante porque a gente, quando fala em valor, valor é uma palavra muito intrigante, porque a gente sempre atrela ela a um sentido financeiro ou filosófico, né? Aquela pessoa tem valores ruins, tem valores bons, teve uma criação boa. Seria mais voltado para essa parte de criação, mais parte filosófica da palavra valor, mas a gente também tem a perspectiva financeira de valor que acaba entrando em cada assunto e cada comparação que a gente faz, seja no âmbito pessoal ou no âmbito público. É interessante como o método capitalista ele é tão forte, mas tão forte, que ele utiliza termos como precificar, valor, esse tipo de coisa assim para agregar nos sentimentos e nas emoções humanas, né? Ou seja, eu acredito que mesmo se você seja um hater ou um lover do capitalismo, se tornou-se um sistema tão entremeado no nosso ser e no nosso interior que mesmo se acontecesse uma revolução ou mudasse um sistema ou criasse-se um sistema novo, melhor ou pior, independente, a gente ainda estaria atrelado ainda a esses valores, né, que nos foram passados que tem, né, um viés capitalista. Mas o que é interessante é que valor e preço são palavras diferentes e têm sentidos completamente diferentes, tanto quanto a gente vai comparar no âmbito pessoal quanto no âmbito financeiro, né? O valor é aquilo que a gente consegue agregar, né, com aquele produto, com aquele serviço, com aquela transação. E essa transação pode ser uma transação de ideias, pode ser uma transação de filosofias próprias, não necessariamente algo com lastro financeiro ou monetário. E o interessante disso é que a gente não sabe o seu valor. A gente sabe o valor de um celular, a gente sabe o valor de uma picanha, a gente sabe o valor de provavelmente um carro. A gente consegue saber, poxa, paguei tanto no carro, pô, você pagou caro, pagou mais barato e tudo mais. Claro, assim, eu falo num âmbito geral, não especial nesse segmento, mas assim, o que me deixa intrigado é que essas coisas a gente consegue tatear e mensurar porque a gente tem contato e a gente pode conversar sobre sem nenhum tabu com outras pessoas. Mas e você? Qual é o seu valor? Quanto você vale? O quanto uma pessoa te trocaria hoje, seja em favores, seja em uma posição política, seja numa vantagem monetária ou numa transação mesmo? Ou o que você vale para aqueles que estão ao seu redor, né? O que você pode agregar e o que eles trazem de feedback quando você consegue contribuir dessa maneira. Então, assim, eu acredito que tem pessoas de valor que são prejudicadas todos os dias por não saberem a joia que são. E algumas pessoas se contentam com pouco, um tema, inclusive, que eu já havia batido em outros vídeos, não é a temática em si sobre isso, mas o que me deixa intrigado é que como às vezes a gente acaba aceitando menos justamente seja por uma escassez, seja por saudade, seja por carência, ou seja por algum despreparo próprio mesmo. Então é interessante porque essa história se repassa tanto em amigos, pacientes, família e pessoal também, mas o interessante é a gente poder delimitar, né, essa virtude onde a gente possa deixar bem estratificado o que é um exagero e o que é realmente você reconhecer o seu valor, né? Porque principalmente eu que tenho uma grande convivência na área médica, a gente vê pessoas de autoestima, realmente pessoas importantes não só para a sociedade, quanto para a gente mesmo no âmbito pessoal, né? De uma companhia, de uma amizade, né?
mas a gente vê que às vezes isso sobe a cabeça de algumas pessoas, né? E o ego é algo muito difícil de se lidar, principalmente quando a pessoa não está acostumada a esse estilo de vida. Quando tem uma ascensão social muito rápida ou uma ascensão moral, moral muito rápida. Ou seja, essas mudanças elas acabam abalando, né, a estrutura tanto do pessoal que está em sua volta quanto sua, quando a gente vai pensar num quesito tipo, será que vale a pena passar por isso que eu estou passando, com essas pessoas que estão passando? E muitas vezes isso pode até ser um alinhamento um pouco mais depressivo, mas eu gosto de olhar pela ótica que é como se fosse uma comparação com o mito de Sísifo, né? O mito de Sísifo, aquele ser mitológico que rola a pedra todos os dias pela montanha e acredita-se que tem duas vertentes, perdão, duas vertentes filosóficas, né? Que acreditam que o Sísifo é feliz ou o Sísifo é triste, mas eu acredito que o Sísifo é feliz, justamente pelo fato de que, por saber o seu próprio valor, ele continua levantando a pedra mesmo num ato egoísta ou de resistência. Então, o paralelo que eu queria fazer é que às vezes é melhor você continuar rolando a pedra um pouco mais, seja no âmbito pessoal, de relacionamento, seja no âmbito financeiro, de trabalho, também de rotina, de academia. Às vezes vale a pena você rolar um pouco mais a pedra para pelo menos ver o topo da montanha, mesmo que a pedra venha a descer novamente e você tenha que rolar ela de novo. Eu acho interessante que a gente aproveite a caminhada, né, durante toda essa nossa trajetória e a gente saiba então encontrar o nosso verdadeiro valor, mesmo que isso impute ficar sozinho ou um pouco mais isolado. Aquela máxima brasileira, melhor sozinho do que mal acompanhado, né? Isso não trago num âmbito exclusivamente de relacionamentos, eu digo isso num âmbito geral, né? Então, assim, saiba o seu valor, pense em como isso pode te afetar as pessoas ao seu redor e continue rolando a pedra. Acredite que quando subir até o patamar que você deseja, aquele momento que você alcançou é muito passageiro. A gente alcança grandes coisas. Eu me formei agora recentemente e estou muito feliz por conta disso, mas é interessante como que a gente aproveita muito mais a trajetória, né, do que às vezes o marco. Agora que eu formei, eu me sinto um pouco perdido. Estou fazendo processo de residências e tudo mais, mas isso me trouxe essa linha de reflexão e eu acho que é muito bom a gente saber o próprio valor. Bom dia a todos. Até mais.